Pode abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Já estamos quase chegando no final de Lucas. Falta aí apenas um capítulo só, capítulo 24. Encerraremos provavelmente em janeiro. Lucas capítulo 23, nós vamos ler do 26 ao 34, ok? Essa mensagem vai ser praticamente dividida em duas, né? Que é até o 43, depois a morte de Jesus, mais específico. Mas hoje nós iremos até o 34 para ver alguns detalhes nessa primeira parte da crucificação de Jesus Cristo. Lucas 23, 26 ao 34, ok? Todos acharam? Vou ler aqui, diz assim, Lucas 23, 26 ao 34. Enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas: cubram-nos. Pois, se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sóis. 35. O povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizaram. Salvou os outros, diziam: salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Até aqui. Vamos orar. Pai querido, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque podemos compreendê-la e pedimos, ó Pai, que neste momento possamos entender o Seu amor e a Sua graça derramada em favor de nós. Ó Pai, que possamos entender que o Senhor enviou Cristo Jesus para sofrer, mas também para demonstrar o maior amor que poderíamos imaginar, derramando seu sangue na cruz do Calvário. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Você já pensou, hoje talvez não seja muito costume, mas antigamente sempre tinha uma frase que era colocado na lápide, né? E sempre quando a pessoa colocava ali a sua lápide, sempre tinha uma frase colocando ali algum motivo do que a pessoa foi, alguma frase que mais ela costumava dizer. No Brasil, muitas vezes não é tão comum fazermos isso, era somente colocado ali o nome da pessoa e tudo mais. Mas antigamente era muito comum, geralmente eram as últimas palavras ali daquela pessoa. Você já pensou quais seriam as suas últimas palavras? Sei que parece uma pergunta meio dura, né? A minha intenção não é entristecer a gente aqui perguntando sobre isso. Mas já pensou se você fosse condenado injustamente, assim como Jesus está sendo condenado injustamente aqui? Quais seriam as suas últimas palavras? O que você falaria a caminho da sua morte? O que você falaria ao caminho ali, caminhando
para ser morto. Eu sei que parece algo muito duro, pensarmos sobre isso, mas geralmente a gente pensaria, pelo menos eu meditando aqui sobre esse texto, comecei a pensar o que eu falaria por último. Talvez eu tentaria me justificar, talvez eu tentaria me proteger ali naquele momento e falar, olha, eu não fiz isso, eu fui condenado injustamente, eu não deveria estar aqui. Eu tentaria ao máximo sair daquela situação. Não sei você, mas eu imagino, que eu pelo menos faria o máximo para me proteger, para eu não ser morto. Só que quando nós olhamos para Jesus, a gente vê algo totalmente diferente. Uma morte, um caminho para a morte totalmente diferente daquilo que nós poderíamos imaginar. Você se preocuparia mais consigo mesmo ou com as pessoas ao seu redor? Iria tentar se defender ou se justificar, ou você ficaria quieto e aceitaria a condenação e naquele momento demonstraria amor e graça aos que estão ao seu redor? Muitas vezes nós reclamamos por bem menos coisas, Aqui a gente está falando sobre um caminho da morte, mas às vezes a gente reclama por uma vida difícil, a gente reclama porque a gente passa por algum problema, a gente reclama porque talvez em casa não está sendo tão fácil, e a gente muitas vezes não demonstra carinho e amor como nós deveríamos demonstrar. A nossa grande ideia aqui desse texto é que no caminho da morte, Jesus oferece perdão e amor, mesmo em meio à dor e sofrimento. No caminho da morte, Jesus oferece perdão e amor, mesmo em meio à dor e sofrimento. Jesus, então, ele começa, o caminho final até a crucificação. E o texto, versículo 26, diz que enquanto levavam Jesus até a sua morte, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo. Então talvez alguém aleatório ali, que estava chegando do campo, apareceu ali, talvez não viu a condenação, talvez não sabia nem quem era esse Jesus, e de repente ele aparece. E os soldados então agarram Simão de Cirene e colocam para ele carregar a cruz em suas costas. Provavelmente ali Jesus, ele já tinha carregado a cruz durante algum tempo, mas ele não aguentando, então eles pegam esse homem chamado Simão de Cirene e colocam ele para carregar o restante do caminho. É interessante esse texto, porque era comum que o condenado ele carregasse a cruz, E às vezes a gente vê em filmes ou até mesmo em teatros, que a Igreja Católica gosta muito de fazer teatro na Páscoa, E a gente vê nesses teatros Jesus carregando a cruz inteira, A gente acha que é isso que Jesus estava carregando, mas na realidade Jesus ele está apenas, e aqui eu vou cair entre aspas esse apenas a viga horizontal, aquela que ficava onde colocava os braços. Era comum então que o condenado ele carregasse essa viga horizontal até o seu destino final, até um monte ali, uma planície chamada então Gólgota ou Caveira. E só essa tábua de madeira, ela pesava entre 15 a 20 quilos. Pode parecer pouco, mas era um caminho longo, um caminho de uma pessoa que já tinha sido chicoteada de 40 ou até mais vezes, e um caminho de uma pessoa que já estava em total sofrimento. Então todo esse caminho que Jesus está percorrendo, é interessante nós imaginarmos então que ele estava carregando essa viga em suas costas, provavelmente com os seus braços amarrados nela para não cair, e qualquer momento em que ele tropeçasse, ele caía então de frente.
Jesus estava extremamente cansado devido a não ter dormido aquela noite, ao longo julgamento a noite inteira, ao açoitamento, e por isso tiveram que chamar uma pessoa para carregar a cruz de Jesus. O que isso nos mostra? É interessante pensarmos. Mas Jesus não é Deus? Jesus não podia ter simplesmente colocado ali o seu poder, demonstrado o seu poder, a sua força e carregado a sua cruz até o final? Sim, poderia. Mas Jesus também é homem. Então o sofrimento de Jesus naquele momento fez com que Jesus, como homem, não aguentasse carregar a sua cruz. Esse homem então chamado Simão de Cirene, como eu disse, provavelmente foi escolhido de forma aleatória. Esse ato provavelmente se tornou em sua salvação. Porque lá, você não precisa abrir, mas lá em Marcos 15, 21, quando também fala sobre esse texto, o texto paralelo, Marcos 15, 21, ele cita o nome dos seus filhos. Então ele cita, olha, é Simão de Cirene, o pai de Alexandre e o pai de Rufo. Por que isso é interessante? Por que esse detalhe é interessante? Porque geralmente, quando a gente vê um evangelista citando o nome de alguém, era porque era conhecido do autor, então era alguém conhecido de Marcos, e provavelmente alguém conhecido da igreja, dos leitores de Marcos. Então quando Marcos diz, olha, quem foi que carregou a cruz de Cristo, que ajudou Jesus a carregar a sua cruz, foi Simão de Cirene, o pai de Alexandre, o pai de Rufo. Ele está dizendo, olha, é alguém conhecido de vocês. Então é bem possível que esse Simão de Cirene tenha se convertido naquele momento, entendendo posteriormente, talvez, quem era aquele Jesus e como que ele teve esse privilégio de carregar a cruz de Jesus. E esse homem, então, talvez levou os seus filhos, Alexandre e Rufo, também ao Evangelho, dando a ideia, então, que eram pessoas conhecidas, provavelmente, possivelmente, cristãos. Isso aqui é apenas uma suposição, mas é bem possível que seja. O que nós podemos aprender nessa primeira parte, nesse versículo 26? Esse ato, ele aconteceu por dois motivos. Primeiro, para mostrar que de fato Jesus estava sofrendo, e de fato Jesus era um homem, apesar também de ser Deus, mas ele esvaziou a si mesmo, como nós lemos no domingo. Ele esvaziou a si mesmo, se tornou homem, sofreu, e nesse momento precisava de ajuda para alguém poder levar a sua cruz. E o que nós podemos aprender também é porque essa imagem, esse ato se torna uma imagem visual a todos nós, a todos os discípulos de Jesus, que devemos tomar também a nossa cruz e seguir a Cristo. Era isso que Jesus estava ensinando, que os discípulos de Jesus então também devem tomar a sua cruz e também devem sofrer por amor a Cristo. Então esse ato se torna uma imagem visual daquilo que os cristãos, daquilo que os discípulos de Jesus também irão fazer, tomando a sua cruz, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo então a Cristo Jesus. Versículo 27 ao versículo 31, então acontece essa segunda parte do texto, algo que parece meio estranho, um texto que quando a gente lê a primeira vez, quando eu li a primeira vez, eu achei meio estranho essa passagem. É o lamento das mulheres ali de Jerusalém. Versículo 27 diz que uma multidão e algumas mulheres seguiam a Jesus. E essa ideia de seguir a Jesus não é somente pessoas que estavam curiosas ali para saber quem é esse Jesus, mas possivelmente discípulos de Jesus. A gente não tem que pensar que são, por exemplo, Marta, Maria ou alguém conhecido como a gente conhece, mas possivelmente mulheres que seguiam a Jesus, que eram discípulos de Jesus, estavam ali seguindo e chorando pela morte de Jesus. Eram pessoas que estavam ali em Jerusalém,
e consideravam a morte de Cristo uma morte injusta. Estavam então lamentando por ele. Versículo 28, Jesus responde a essas mulheres. E ele provavelmente está cumprindo uma profecia lá de Zacarias 12, 9 a 14, a gente não vai ler, Zacarias 12, 9 a 14. E Jesus está demonstrando uma preocupação com essas mulheres, de que viria então tempos difíceis. Jesus demonstra o seu amor por essas mulheres. Então, versículo 28, ele diz assim: Jesus voltou-se e disse: Filha de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmos, por vocês mesmas e por seus filhos. Então, pensa nessa cena, né? As mulheres ali chorando por Jesus, Jesus flagelado ali, totalmente sangrando, as costas abertas por causa das chicotadas, sofrendo, com fome, com sede, as pessoas chorando por ele. E Jesus, ao invés de se importar somente em levar ali, em guiar o seu caminho, ele se volta ao choro dessas mulheres e diz para ela: olha, não chorem por mim, chorem por vocês, chorem por vocês e pelos seus filhos. E o versículo 29, então Jesus diz, versículo 29: pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Parece meio estranho Jesus falar isso, né? Jesus está ensinando então que felizes são as pessoas que não engravidam. Jesus está falando que as mulheres não deveriam engravidar. Parece meio estranha essa passagem, né? É isso que ele está dizendo? Que as mulheres não deveriam engravidar? Não, não é isso. Mas o que ele está dizendo, né? Porque a palavra de Deus está dizendo aqui, é que virá o tempo, será momentos difíceis, o fim dos tempos, em que as mulheres grávidas, em que aquilo que é bênção se tornará em dificuldade, se tornará, entre aspas aqui, em maldição. Porque virá um tempo, como ele já disse em outras passagens, quando ele diz: ai das grávidas, porque virá um tempo de tão grande sofrimento, e nós ainda não estamos nesse tempo, virá um tempo de tão grande sofrimento, que as grávidas sofrerão ainda mais por estarem grávidas. Então Jesus não está dizendo: olha, não engravidem. Pelo contrário, a palavra de Deus o tempo todo diz que as mulheres devem sim ter filhos, que os filhos são bênçãos do Senhor, como diz o Salmo 127. No entanto, Jesus está alertando aqui, está colocando: olha, virá o tempo em que aquilo que é bênção, que são filhos, se tornará em tanta dificuldade por aquilo que vocês passarão, pelas dificuldades que vocês enfrentarão, pela perseguição que vocês enfrentarão. Jesus provavelmente está falando aqui tanto do tempo em que as pessoas, os cristãos foram perseguidos no tempo de Nero, e tanto futuramente, no final dos tempos, como a gente está no início ali, começando a passar por isso, mas ainda vai se intensificar o final dos tempos. Ele está dizendo: naqueles tempos será algo difícil de engravidar. E então Jesus cita Oséias 10, 8, que diz que nos últimos tempos as pessoas pedirão um alívio, pedirão que os montes e as colinas caem por cima deles, para acabar com o seu sofrimento. Jesus está novamente mais preocupado em alertar as pessoas do fim dos tempos, da perseguição que acontecerá com os cristãos, da perseguição que acontecerá no mundo, do final dos tempos, terríveis final dos tempos que acontecerá. Então Jesus está mais preocupado em alertar as pessoas do que com a sua morte, porque através da sua morte seria então o início do final dos tempos. Jesus está dizendo: vocês ainda estão comigo, mas a partir de agora, depois da minha morte e da minha ressurreição,
vocês passarão por dificuldades, inúmeras dificuldades, mas eu estarei com vocês. Versículo 31, então, Jesus usa uma terceira ilustração, que parece também meio confusa, dizendo que a madeira verde, sobre a madeira verde e a madeira seca. Ele diz então que a madeira verde, versículo 31 diz assim: pois se fazem isso com a madeira verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Ou outra versão diz: o que acontecerá com a madeira seca? Que talvez seria a melhor tradução aqui. Jesus está dizendo, parece confuso, bastante confuso na verdade essa passagem, mas provavelmente, bem provável, o que esse texto significa, de acordo com o seu contexto aqui, é que Jesus está dizendo que Ele é a madeira verde. Ele é a madeira verde. E aquilo que está acontecendo naquele momento, eles estão matando, estão perseguindo a madeira verde. Madeira verde que representa a perfeição, alguém perfeito. Então olha, se eles estão perseguindo Cristo Jesus, que seria então a madeira verde, o que acontecerá então com a madeira seca? E a ideia da madeira seca aqui, alguns dizem que são os judeus, representados como madeira seca, e outros dizem que são os cristãos. Então, possivelmente, o que Jesus está dizendo aqui olha, se eles estão fazendo isso com alguém que é perfeito, se eles estão matando o autor da vida, a madeira verde, a madeira perfeita, imagina o que vai acontecer com vocês. Imagina o que vai acontecer com vocês que não são perfeitos, com vocês que muitas vezes dão motivo de serem perseguidos, de vocês que não são 100% santos. Então o que Jesus está dizendo é: eu estou sofrendo e não mereço o sofrimento. Imagina o que vai acontecer então com a madeira seca, com aqueles que por algum motivo merecem sim o sofrimento. Então talvez Jesus está falando sobre os judeus, ou então sobre nós cristãos. Mas o que nós podemos aprender sobre essa segunda parte aqui do texto é que é incrível como Jesus ele demonstra mais preocupação com os outros, em alertar as pessoas sobre o que virá no futuro, sobre os problemas, sobre os sofrimentos que virão no futuro, do que consigo mesmo. Ele está prestes a morrer e se preocupa em alertar as pessoas sobre o final dos tempos. Também nos ensina que devemos estar alertas, pois a morte e a ressurreição de Jesus é o início do fim dos tempos. Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós podemos sofrer perseguições a qualquer momento. E nós, como cristãos, iremos sofrer perseguição. E cada dia que passa, os tempos são mais terríveis. Não há melhora, como uma outra religião, diz que o tempo vai melhorando, que o mundo está melhor a cada dia. Na verdade é o contrário. O mundo está pior a cada dia. O mundo está pior a cada dia. E virá o tempo em que nem a gente aguentará mais viver neste mundo. Jesus está dizendo, esse tempo de perseguição está chegando. Por isso nós devemos também estar alertas a todo tempo. E por fim, versículo 32 ao 34, que é onde eu mais quero demorar um tempo aqui. Versículo 32 começa falando sobre Jesus, então finalmente foi pendurado, versículo 32 diz que dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Então, quando Jesus caminhava, esses dois outros homens, o texto dá bastante ênfase aqui, que ambos eram criminosos, ambos estavam sendo julgados de forma justa, mereciam a morte de cruz, estavam sendo levados para serem executados. Jesus ele foi pendurado no meio desses dois ladrões,
Na semana que vem, nós falaremos mais a respeito desses dois ladrões. Mas esse texto, como diz lá em Marcos e Mateus, dá ênfase que ele fez isso. Jesus foi pendurado no meio de dois ladrões. Porque lá em Isaías 53:12, diz que ele seria contado entre os malfeitores. Diz assim, Isaías 53:12: porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Versículo 33, então diz que eles chegaram a um lugar chamado Caveira. Em outras versões diz Gólgota, seria o nome também, que é o mesmo nome, que literalmente significa caveira, o lugar de morte, o lugar onde provavelmente ali era onde crucificava todos os ladrões. E pronto, era o lugar ali onde crucificava todos os ladrões. E diz a história que, pelo menos em alguns filmes históricos aparece isso, em alguns documentários, que aqueles homens que tinham um sepulcro, tinham um lugar para ser enterrado, eram então tirados da cruz e levados até o seu sepultamento. Mas existiam, principalmente os ladrões, que não tinham direito ao sepultamento. Eles eram deixados na cruz durante 3, 4 dias, às vezes mais, até os corvos comerem ali a carne desses ladrões, a carne desses que eram julgados, e provavelmente o restante ali se jogava em uma vala que ficava atrás ali daquele monte. Então imagina o cheiro desse lugar, imagina que de fato era um lugar terrível. Então eles não mereciam ser enterrados e por isso eram simplesmente jogados ali. E Jesus então foi contado com esses malfeitores e estava nesse lugar chamado Caveira, literalmente o lugar de morte, condenação então de morte. Versículo 34 diz então no fim, Jesus olhando toda essa situação, Jesus sendo contado entre os malfeitores, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então dividiram as roupas dele, tirando sortes. Jesus, ele nesse momento onde ele foi crucificado, está sendo crucificado injustamente, ele olha para os seus opositores e diz: perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Pode parecer estranho, essa fala de Jesus. Jesus primeiro, ele cumpre o seu propósito de amar os inimigos. Ele dá ênfase nisso. Estou amando os meus inimigos, os meus opositores, aqueles que me crucificaram, até mesmo diante da cruz. Ele pede que o Pai os perdoe por terem matado ele. Mas isso não significa que esses homens não eram culpados da morte, de terem matado a Jesus. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo, no sentido de que eles sabiam que estavam matando um homem inocente, e nesse sentido eles eram culpados. Mas a ideia do texto, a ideia de Jesus aqui, é que se eles soubessem que Jesus de fato era Deus, eles nunca o teriam matado. Mas eles estavam cegos. Satanás cegou a mente deles e por isso não conseguiam ver que aquele homem crucificado era o próprio Deus. Então, se eles soubessem de fato que Jesus era Deus, isso não teria acontecido. E por isso Jesus pede: perdoa esses homens, porque eles não sabem exatamente o que eles estão fazendo. Mas o mais incrível é que Jesus poderia ter simplesmente falado: Deus, condena-eles, porque eles estão me matando. Ele poderia e teria o direito, todo o direito, de ter vingança naquele momento.
Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra para proclamar vingança contra os seus inimigos, contra os seus opositores. Mas ele não faz isso. Ele simplesmente pede que Deus lhes perdoe. O que isso nos ensina? Jesus então nos dá o exemplo que nós também devemos perdoar aqueles que nos perseguem. Como eu disse, nós estamos chegando cada vez mais ao final dos tempos. A vida tem sido difícil. A vida não é fácil. Cada vez mais a vida vai piorando. Nós temos passado por dificuldades. Nós temos passado por perseguição. E cada vez mais a perseguição contra os cristãos vai ser mais e mais iminente. Mas nós devemos amar os inimigos. Nós devemos amar aqueles que nos perseguem. Nós devemos amar aqueles que nos odeiam. Amar os nossos inimigos. Diz o texto então que eles repartiram e lançaram sortes sobre as suas roupas. É uma profecia, lá como a gente já leu no início, do Salmo 22:18. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Mostra então o menosprezo por aquele que está diante deles. Não tiveram nenhum respeito por Jesus e trataram Jesus como um simples ladrão. Todos estavam ali, sabiam muito bem que Jesus era inocente, mas ainda assim tratam Jesus como um ladrão qualquer. O que nós podemos aprender então é que Jesus, ele oferece perdão enquanto está sendo humilhado e maltratado. Se nós somos cristãos, nós também devemos oferecer perdão para o pior dos nossos inimigos. E quando eu coloco o pior dos nossos inimigos, muitas vezes o inimigo é aquele que está mais próximo de nós. Muitas vezes a gente talvez pense, não é meu inimigo, mas muitas vezes a gente não consegue conceder perdão, nem mesmo para aquele que está próximo, nem mesmo para a sua mãe, para o seu pai, para o seu vizinho, para a sua esposa, para o seu marido. Muitas vezes a gente não consegue conceder perdão nem para os nossos amigos. Imagina para os nossos inimigos. Temos oferecido perdão, mesmo quando não há pedido de perdão. As pessoas não estavam nem aí com o perdão de Jesus. As pessoas não estavam nem aí em pedir perdão para Jesus. E Jesus diz: Pai, perdoa. A gente tem oferecido perdão para as pessoas mesmo quando não há uma contrapartida dela. Temos oferecido perdão mesmo quando nós não recebemos nada em troca. Se você entendeu o perdão de Jesus na cruz, você também vai perdoar aqueles que te perseguem. Você também vai perdoar aqueles que te perseguem. Você também vai perdoar os seus inimigos. Você também vai perdoar aquele que está próximo de você. Por isso, para finalizar, no caminho da morte, Jesus oferece perdão e amor, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. A gente pode aprender com essa passagem que Jesus, ele mesmo no caminho da morte, mesmo para ser morto, ele se preocupa com os outros, ele se preocupa em conceder perdão. Ele não se preocupa se estão rasgando as suas vestes, não se preocupa se estão tirando sarro dele, como a gente vai ver na semana que vem. Não se preocupa com nada disso. Ele se preocupa com o próximo. Jesus, nesse momento, talvez seja o momento onde mais ele demonstra amor à humanidade, mais demonstra amor ao próximo e também amor aos inimigos. Muitas vezes nós não temos esse coração. Muitas vezes nós não concedemos perdão. Muitas vezes nós nos preocupamos mais com o nosso sofrimento do que com o sofrimento de outra pessoa. Nós estamos mais preocupados com os nossos calos, os nossos dedos encravados, as nossas dificuldades, do que com o sofrimento daquela pessoa que está do nosso lado.
muitas vezes nos preocupamos mais conosco do que com o sofrimento de outra pessoa. E muitas vezes minimizamos o sofrimento de outra pessoa. Não, eu sei que você sofre, mas eu sofro mais. Não, eu sei que você passa por essa dificuldade, mas eu passo por isso. Irmãos, devemos nos importar mais com a outra pessoa do que conosco. E devemos também perdoar aqueles que nos perseguem mais do que querer ser perdoado. Amém? Vamos orar. Ó Pai querido, nos ajude, meu Deus, a conceder amor e perdão. Esse texto deixa bem claro sobre o amor de Cristo Jesus. Esse texto deixa bem claro o quanto Cristo Jesus amou aqueles que estavam ao seu redor, mesmo indo à cruz, mesmo no caminho da sua morte. Ele se importou com aqueles que estavam chorando ao seu lado. Ó Deus, nos ajude a ter este amor. Nos ajude a amar o próximo como amamos a nós mesmos naturalmente. Nos ajude, ó Pai, a nos importarmos mais com o sofrimento dos outros do que com o nosso próprio sofrimento. Nos ajude a ouvir mais do que falar. E nos ajude também a conceder perdão. Ó Deus, como é difícil perdoar aqueles que nos odeiam. Como é difícil perdoar o marido, a esposa, a mãe, o pai. Como é difícil, ó Pai, conceder perdão às pessoas. Nos ajude a entender o amor de Cristo sobre nós, que não merecemos. Não merecemos o perdão do Senhor. Merecemos a morte. E mesmo assim, Cristo quis nos perdoar. Nós ofendemos ao Senhor todos os dias. E todos os dias o Senhor está pronto a nos perdoar. Que possamos também conceder perdão a todas as pessoas, mesmo que não tenham uma contrapartida, mesmo que não tenham um pedido de perdão, que simplesmente possamos dizer: eu perdoo aquela pessoa em nome de Cristo Jesus. Que o sangue de Cristo Jesus possa nos limpar de nossos pecados, para que nós também possamos perdoar e perdoar o pecado de outras pessoas que nos afligiram. Ó Pai, nos ajude a viver o verdadeiro Evangelho, a viver o amor e o perdão do Senhor todos os dias de nossas vidas. É o que oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.